Em muitas organizações, parte das despesas feitas pelos empregados em determinados domínios, em particular no da saúde, são comparticipadas por diversos sistemas, por seguros e mesmo pela própria empresa. O presente modo destina-se a tratar e controlar essas comparticipações. Embora se possa tratar todo o tipo de comparticipações e subsídios, como a grande maioria das vezes se tratam de comparticipações na área de saúde, o presente vídeo vai ser orientado a este domínio. Vejamos o menu base deste módulo. Este é o menu base das comparticipações. Temos uma primeira área que diz respeito aos atos comparticipados, seguem-se as respectivas regras de comparticipação, uma área onde são definidas as entidades prestadoras, os beneficiários. Temos depois uma área que diz respeito às comparticipações propriamente ditas, os documentos a comparticipar, o resumo por titular beneficiário, o resumo por unidade orgânica e o resumo por entidade prestadora. Segue-se uma área relativa ao processamento, no caso de pretender integrar o valor dos documentos comparticipados no processamento de remunerações. Para o funcionamento do sistema, há que cadastrar os atos comparticipáveis e regras de comparticipação. Em geral, sobretudo na área de saúde, há tabelas bastante detalhadas dos atos passíveis de comparticipação. Depois, para cada ato estabelecem-se regras de comparticipação. Por exemplo, pode-se ter uma regra geral, RG, e regras particulares, R1, R2 e R3, para algumas situações específicas. Quando se registrar um documento para efeitos de comparticipação, esse documento deverá discriminar os atos em causa. Com base nos atos e nas regras, o sistema faz os cálculos e produz os efeitos necessários. Uma vez definidos os atos comparticipáveis e as regras de comparticipação, há que definir as entidades prestadoras, isto é, as entidades que irão prestar os referidos atos que se pretende que sejam comparticipados. Note-se que podemos ter de considerar, para um caso em concreto, entidades prestadoras diferentes. Por exemplo, há uma entidade prestadora que proporciona uma consulta da qual decorre a prescrição de uma análise e a entidade prestadora que fará essa análise. Todas estas entidades deverão ser cadastradas. Um aspecto importante a realçar aqui é que este módulo pode ser mesmo usado na entidade prestadora. Se a entidade prestadora tiver uma relação próxima com a organização, por exemplo, for uma clínica ou um posto médico da organização ou ligado a ela, a organização pode dispensar à entidade prestadora o módulo e assim a entidade prestadora pode registar desde logo os documentos a comparticipar. Se usar este módulo, a entidade prestadora pode assim registar os atos e emitir os respectivos documentos, recibos, etc. Tudo de forma integrada, inclusive com o módulo M470 Medicina no Trabalho, se o mesmo estiver disponível. Vejamos. É na tabela das entidades prestadoras que vamos criar todas as entidades relacionadas com este tipo de despesas. Fazer OK. E temos a lista das nossas entidades prestadoras. Vamos consultar um registro. Temos o tipo, neste caso FN, um código, um número de identificação fiscal, uma série de campos que podemos caracterizar. Se esta entidade prestar um ato em concreto, qual é que é o ato, e a data início, data fim. Finalmente, para completar a base de cadastros, há que cadastrar os beneficiários. Note que os beneficiários muitas vezes não são só os empregados, isto é, os titulares diretos do direito a ter despesas comparticipadas. É comum serem também seus familiares e até outras pessoas, dependentes dos empregados. Por esta razão, vamos identificar sempre o beneficiário propriamente dito, a pessoa sobre o qual o ato incide e o titular do direito, bem como a relação entre o beneficiário e o titular, caso não sejam a mesma pessoa, como, por exemplo, a relação de filho, cônjuge, etc. Vejamos. Quando entro nesta tabela, vejo os dados de todos os beneficiários. Fazer OK. E temos aqui a informação. Existe um campo de status que indica se o beneficiário está ativo ou não. Vamos analisar os beneficiários cujo titular é o empregado 3002. Consultar o registro e temos o beneficiário, o cartão do utente, um número adicional, o tipo do utente, se é com segurança social, com seguro, com CGA, a ligação ao titular, que neste caso está em branco porque o beneficiário é o próprio titular, e os dados de cartão e número adicional do titular, a data início e data fim, o regime, qual é o modo de pagamento, neste caso é através dos vencimentos, e a situação do beneficiário. Vamos agora ver uma situação em que o beneficiário não é o mesmo que o titular.
Aqui, neste caso, temos o beneficiário do tipo FA, familiar, os dados do cartão e o número adicional, o tipo do utente, a ligação ao titular, neste caso é o filho, e os dados do titular com os respectivos cartões e números adicionais. A data início e data fim, a regra de comparticipação, o modo de pagamento e a situação. À semelhança do outro exemplo, também temos aqui um campo de informação para escrever informações adicionais. Os documentos a comparticipar são geralmente registados na organização por alguém a quem os empregados entregam os documentos que pretendem que sejam comparticipados. O nosso módulo permite também que seja o próprio empregado a introduzi-los em self-service. Mas, como na prática os originais desses documentos têm de ser muitas vezes fisicamente validados e arquivados, é mais normal não ser o empregado a introduzi-los. Mas o empregado poderá seguir o tratamento dado aos seus documentos no portal do empregado. Por exemplo, pode ver se já foi registado, se já está processado, quando vai receber ou ser-lhe-á descontada a comparticipação prevista, etc. No caso dos seguros, pode, por exemplo, ver o documento já foi enviado e, quando para o seguro, se o seguro já enviou alguma informação e o pagamento relativo ao mesmo, etc. Na verdade, há várias situações a considerar conforme os casos concretos em causa. Podem haver casos em que é para pagar algo integrado no salário ao empregado, casos em que é para ser descontado ao empregado algo, casos em que é para a organização pagar parte, etc. Vejamos então o tratamento de um documento típico. Vamos inserir um documento. O primeiro campo a preencher é o tipo de documento, neste caso, recibo de clínica livre. O sistema automaticamente vai numerar o documento sequencialmente dentro do mês ano. A data do documento, o beneficiário, sempre que eu escolho o beneficiário, ele automaticamente preenche os dados do titular, neste caso é o mesmo. Posso colocar aqui qual foi a entidade prestadora deste ato e vou indicar aqui o valor da despesa. Fazer OK. E temos o nosso documento introduzido. Este foi o documento que nós introduzimos. Nesta primeira fase encontra-se pendente. De acordo com as regras, o sistema identifica logo que vai calcular o encargo do beneficiário e a comparticipação. Vamos então confirmar o documento. E o sistema calculou o valor comparticipado e o respectivo encargo do utente. Após a inserção e confirmação dos vários documentos, podemos definir aqueles que pretendemos que sejam transferidos para o processamento de salários. Para isso, clicamos no P e o sistema passa da situação de pagamento pendente para E0, o que significa que estão elegíveis para processamento. O processamento das comparticipações é um procedimento que é periodicamente desencadeado e que pega nos documentos elegíveis ainda não processados e processa-os. Basicamente, este processamento resume-se a ler os dados dos documentos aos quais as regras de comparticipação já foram aplicadas quando da sua confirmação e a criar registros para integrar no processamento de remunerações ou nos módulos de tesouraria e contabilidade. Se os registros forem para integrar no processamento de remunerações, o mais normal é todos os efeitos serem automatizados por esta via, inclusive a pagamentos e descontos e a respectiva contabilização quando aplicável. Estamos novamente na tabela dos documentos. Podemos visualizar aqui que, depois de processado, o documento passa de uma situação E0 para uma situação XH, neste caso porque se tratava de um documento que iria ser comparticipado via recibo de vencimentos. No caso de um documento que não seja comparticipado através do processamento de salários, temos, por exemplo, este caso aqui, que é para a tesouraria, existe o comando R, que põe aqui a indicar que é pagamento no ato. Uma das facilidades interessantes é a possibilidade de emitir estes documentos imprimindo-os ou enviando eletronicamente, nomeadamente como recibo ou comprovativo para o beneficiário. Isto poderá ser logo feito pela entidade prestadora se a mesma tiver acesso a este módulo. Os resumos de comparticipações são listagens em que os documentos comparticipados são apresentados por titular beneficiário ou por entidade prestadora com evidenciação da informação mais relevante, incluindo o valor do ato, o valor comparticipado, etc. Vejamos estas listagens. Temos três opções de resumo.
resumo por titular beneficiário, resumo por unidade organizativa e resumo por entidade prestadora. Vamos ver o resumo por titular beneficiário. O sistema agrupa por mês e por titular os documentos de comparticipação. Inclusive, mostra o valor total das despesas, do valor comparticipado e do encargo do beneficiário, mostrando também a situação de pagamento e a situação do registro. O resumo por unidade orgânica não é mais do que a informação anterior, mas com a quebra pelo respectivo departamento. Por último, o resumo por entidade prestadora, em que temos a mesma informação, mas aqui, em vez de estar agrupada por titular e por mês, está por mês e por entidade prestadora, mantendo a mesma estrutura que na tabela anterior. Neste vídeo apresentamos o módulo das comparticipações com o detalhe necessário para a primeira avaliação do seu interesse para a vossa organização. Lembramos que a implementação pode ser sempre faseada. Isto poderá ser aprofundado em diálogo connosco para uma melhor análise das vossas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos estamos inteiramente disponíveis para ouvir e apoiar.